Quando ele disse "tranca a porta", não era apenas desejo que falava, era desespero. Ela carregava um nome falso e um segredo capaz de destruí-lo por completo. O que os unia não era amor. Era uma dor que os dois fingiam não sentir. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. Vincent Devereaux sempre fora um homem impenetrável. Não apenas no semblante, que parecia esculpido em mármore escuro, mas no modo como andava pelos corredores envidraçados do 32º andar da Devereaux Industries, como silenciava salas inteiras com apenas um olhar, e como moldava o mundo corporativo brasileiro à sua imagem implacável. Proprietário de um império de tecnologias confidenciais, voltadas à segurança global, com sede em São Paulo e ramificações espalhadas por 3 continentes, ele era mais do que um milionário. Era um arquétipo de controle absoluto que respirava poder como outros respiravam oxigênio. Aos 43 anos, jamais havia se casado, jamais fora fotografado sorrindo nas páginas sociais da Veja ou da Época, e segundo boatos sussurrados nos elevadores espelhados de seu edifício na Faria Lima, não possuía sequer uma planta viva em seus inúmeros apartamentos espalhados entre São Paulo, Rio de Janeiro e Miami. Vincent era uma máquina de precisão, suíça funcionando em território tupiniquim, um homem que transformara a frieza em arte e a solidão em estratégia de sobrevivência. Sua rotina era cronometrada como um relógio atômico. Chegava às 7 da manhã, quando os seguranças ainda bocejavam no lobby de mármore Carrara, e partia às 10 da noite, quando até mesmo os workaholic mais dedicados já haviam desistido de impressioná-lo. Entre esses 15 anos de horários, Vincent comandava fusões milionárias, decidia o destino de milhares de empregos e movia peças no tabuleiro econômico nacional, como se fosse um jogo de xadrez, onde ele sempre conhecia as próximas 5 jogadas do adversário. Ninguém o tocava, ninguém o questionava, ninguém sequer respirava muito alto em sua presença, até que Maia Duarte entrou em sua vida como um sussurro perigoso numa sinfonia de silêncios calculados. Ela apareceu numa segunda-feira chuvosa de março, quando São Paulo amanhecia coberta por aquela neblina cinzenta que parecia engolir os arranha-céus da Paulista. Seus passos no piso de granito eram quase imperceptíveis, mas ecoavam mais forte do que gritos nos corredores silenciosos da Devereaux Industries. Maia não era a secretária ideal que o Departamento de Recursos Humanos havia prometido, tampouco a mais eficiente que seu histórico profissional sugeria. Mas havia algo em sua presença que Vincent, pela primeira vez em anos, não conseguia dominar ou catalogar em suas planilhas mentais de controle. Seus olhos continham um inverno antigo, como se houvessem testemunhado tempestades que nem mesmo os vendavais do sul do país conseguiriam reproduzir. Sua calma não era feita de ingenuidade ou submissão, mas de uma contenção férrea que lembrava aço temperado. Maia não tremia diante de ordens absurdas, não piscava quando ele a encarava com aquele olhar que costumava reduzir executivos, experientes a crianças assustadas, não reagia aos jogos psicológicos habituais que Vincent aplicava como um cientista aplica choques em ratos de laboratório. Era como se ela estivesse sempre um passo além, como se já tivesse visto algo pior do que qualquer coisa que aquele homem poderoso pudesse oferecer. E Vincent não sabia lidar com essa equação onde ele não era a variável dominante. Pela primeira vez em décadas, alguém havia entrado em seu território sem pedir licença, sem baixar os olhos, sem aceitar automaticamente sua autoridade como lei natural. Maia usava ternos discretos em tons de cinza e azul marinho, sapatos de salto médio que não faziam barulho desnecessário, e mantinha os cabelos castanhos sempre presos num coque impecável que revelava a linha elegante de seu pescoço. Não usava perfume forte, não falava alto, não ria das piadas forçadas dos outros executivos. Era uma presença contida, quase fantasmagórica, que se movia pela empresa como se fosse parte da arquitetura, mas Vincent sentia cada movimento dela como se fosse um tremor sísmico em suas certezas estruturais. Ele começou a observá-la
com a mesma intensidade científica que dedicava às análises de mercado. Notou que ela chegava sempre 15 minutos antes do horário, que digitava sem olhar para o teclado, que nunca almoçava com os colegas e que tinha o hábito de ficar alguns minutos a mais no escritório, organizando documentos que já estavam perfeitamente organizados. Maya era um enigma ambulante num mundo onde Vincent acreditava já ter decifrado todos os códigos humanos possíveis. O que Vincent ignorava completamente, enquanto a observava através das paredes de vidro de sua sala executiva, é que Maya Duarte não era uma funcionária comum procurando estabilidade numa multinacional respeitada. Seu nome era falso, seu currículo cuidadosamente fabricado. Ela viera de outro mundo, outro tempo, de uma realidade que Vincent jamais imaginara existir, tão próxima de seus domínios de poder. Maya havia crescido em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, onde os ônibus demoravam 2 horas para chegar ao centro e onde as promessas políticas morriam antes mesmo de nascer. Sua infância fora uma sucessão de contas atrasadas, geladeiras vazias e sonhos adiados, mas também de uma mãe que trabalhava dupla jornada como faxineira e ainda encontrava energia para ajudá-la, com a lição de casa à luz de velas, quando faltava energia elétrica. A irmã mais nova, Júlia, era 5 anos menor e possuía aquele sorriso luminoso que conseguia iluminar até mesmo os corredores escuros do conjunto habitacional onde moravam. Enquanto Maya estudava ferozmente para conseguir uma bolsa de estudos que as tirasse daquela vida, Júlia desenhava em papéis de pão e sonhava em ser veterinária para cuidar dos vira-latas que se multiplicavam pelas ruas esburacadas do bairro. Tudo mudou numa tarde de dezembro, quando Júlia, então com 15 anos, começou a passar mal durante um jogo de vôlei na escola. Primeiro foram só tonturas, depois dores no peito, até que ela desmaiou no meio da quadra sob o sol escaldante do verão paulistano. A ambulância demorou 40 minutos para chegar, e quando finalmente chegou ao hospital municipal da região, Júlia já estava com os lábios roxos e respirando com dificuldade. O diagnóstico foi rápido e devastador, problema cardíaco congênito que nunca havia sido detectado nos postos de saúde precários da região. Júlia precisava de uma cirurgia urgente, mas o hospital público não tinha equipamentos adequados nem cirurgiões especializados disponíveis. A única opção era transferi-la para o Hospital São Vicente, uma unidade que havia sido pública até poucos meses antes, mas que acabara de ser privatizada numa operação relâmpago envolvendo várias empresas e um emaranhado de contratos que ninguém conseguia explicar direito. Maya, então com 19 anos e trabalhando como balconista numa farmácia do centro, correu atrás de todos os papéis, todas as autorizações, todos os carimbos necessários para conseguir o atendimento gratuito que Júlia tinha direito, mas esbarrou numa parede burocrática impenetrável. O hospital não aceitava mais pacientes do SUS. Os convênios não cobriam emergências cardíacas de pessoas que nunca haviam contribuído, e a cirurgia particular custava mais dinheiro do que Maya conseguiria juntar em 10 anos de trabalho. Durante 3 dias, ela dormiu no corredor do hospital, implorando, negociando, chorando, fazendo escândalo, ameaçando chamar a imprensa, tentando qualquer coisa que pudesse salvar sua irmã. Júlia definhava numa maca improvisada, conectada a aparelhos velhos que apitavam constantemente, enquanto Maya assistia a outros pacientes com planos de saúde caros serem atendidos imediatamente em quartos com ar-condicionado e televisão. Na manhã do 4º dia, Júlia parou de respirar. Maya segurou a mão fria da irmã, enquanto os médicos faziam os procedimentos de praxe, assinavam os papéis, ofereciam condolências mecânicas. Ela não chorou naquele momento. Simplesmente ficou ali, sentindo o peso morto daquela mão pequena, gravando na memória cada detalhe daquele corredor branco e frio onde sua família havia se despedaçado. Foi no dia seguinte, enquanto organizava os documentos para o sepultamento, que Maya viu a coletiva de imprensa na televisão da funerária. Vincent Devereux, num terno impecável e com uma expressão de mármore, anunciava oficialmente a aquisição do Hospital São Vicente por uma de suas empresas satélite. Falava sobre modernização, eficiência,
sustentabilidade financeira, como se estivesse discutindo a compra de uma máquina nova para a fábrica. Um jornalista perguntou sobre os pacientes que não conseguiriam mais se tratar no hospital. Vincent ajustou o nó da gravata, olhou diretamente para a câmera e respondeu com a frieza de quem recita a previsão do tempo. Toda transição envolve ajustes necessários. Estamos confiantes de que o mercado se adaptará às novas realidades do setor de saúde. Maya memorizou cada palavra, cada pausa, cada microexpressão daquele rosto que decidira sem saber o destino de sua irmã. Vincent falava de números, estatísticas, projeções de lucro, como se não estivesse discutindo vidas humanas. Como se Júlia fosse apenas um dado irrelevante numa planilha de Excel que ele nem sequer se dignaria a revisar. Naquela noite, enterrando a irmã num cemitério público onde as covas eram numeradas em vez de ter nomes, Maya fez uma promessa silenciosa. Não era exatamente vingança o que ela queria, era compreensão. Precisava entender como um ser humano podia tomar decisões que destruíam famílias inteiras e ainda conseguir dormir em paz sobre lençóis de seda egípcia. Gastou os próximos 4 anos estudando, trabalhando, economizando cada centavo, aprendendo a falar como as pessoas ricas falavam, a vestir como elas se vestiam, a pensar como elas pensavam. Fez cursos noturnos de secretariado executivo, aprendeu inglês fluente, assistindo séries americanas com legenda. Decorou manuais de etiqueta empresarial como se fossem textos sagrados. Quando finalmente conseguiu o emprego na Devereux Industries, Maya já havia se transformado numa versão completamente diferente de si mesma. Havia apagado qualquer rastro de Cidade Tiradentes de sua voz, de seus gestos, de sua postura. Criara uma identidade falsa tão convincente que ela mesma às vezes esquecia quem realmente era, quando se olhava no espelho dos banheiros executivos. E agora estava ali, a poucos metros do homem que havia assinado a sentença de morte de Júlia, observando-o através do vidro, enquanto ele falava ao telefone com a mesma expressão impassível de 4 anos atrás. Mas nada havia preparado Maya para o que descobriu sobre Vincent Devereux nas primeiras semanas trabalhando a poucos metros de sua mesa. Ele era tudo aquilo que as revistas de negócios diziam. Implacável, visionário, incapaz de aceitar a palavra impossível e muito mais. Era perversamente sedutor de uma forma que não tinha nada a ver com a aparência física, embora seus 43 anos tivessem sido gentis com ele, deixando apenas algumas linhas de expressão ao redor dos olhos cinzentos que pareciam enxergar através das pessoas. Vincent possuía uma inteligência cortante que transformava reuniões em aulas magistrais de estratégia, onde ele dissecava problemas complexos com a precisão de um cirurgião e a crueldade de um predador. Falava 4 idiomas fluentemente, citava filósofos alemães e economistas austríacos como se fossem amigos pessoais e tinha a capacidade perturbadora de lembrar de conversas específicas que havia tido com funcionários anos atrás. Mas Maya também começou a perceber as rachaduras na armadura impecável. Vincent trabalhava até altas horas, não por ambição desmedida, mas porque aparentemente não tinha para onde ir. Seu apartamento na Vila Olímpia, segundo as poucas informações que ela conseguiu coletar, era um museu de móveis caros e paredes brancas, onde ele passava as madrugadas lendo relatórios financeiros ou assistindo documentários sobre guerras antigas. Ele não tinha amigos, pelo menos não do tipo que telefonam nos finais de semana para perguntar como foi o dia. Não namorava ninguém havia mais de 2 anos, segundo as fofocas sussurradas pelas outras secretárias que trabalhavam nos andares inferiores. Não praticava esportes, não ia ao cinema, não visitava museus. A vida de Vincent parecia se resumir a trabalho, mais trabalho, e o vazio absoluto que existia entre essas duas coisas. Maya começou a entender que estava diante de um homem quebrado por dentro, erguido sobre pilares de uma história pessoal, que ela ainda não conhecia, mas que deixava rastros evidentes em cada gesto controlado, cada silêncio calculado, cada olhar que durava 2 segundos a mais do que deveria. Vincent carregava dentro de si um vazio tão feroz quanto o dela, mas enquanto a dor de Maya tinha nome e endereço, Júlia,
Hospital São Vicente, cidade Tiradentes, a dele parecia ser uma ferida mais antiga, mais profunda, mais infectada. Então começaram os olhares. No primeiro mês, Maia havia sido praticamente invisível para ele. Vincent dava ordens sem olhá-la diretamente, recebia relatórios sem agradecer, saía para reuniões sem avisar onde ia. Ela era apenas mais uma peça da engrenagem corporativa, substituível e irrelevante como todas as outras secretárias que haviam passado por ali antes dela. Mas na sexta semana, alguma coisa mudou. Maia estava organizando contratos numa sexta-feira à tarde quando sentiu o peso do olhar dele. Ergueu os olhos do documento e encontrou Vincent parado na porta de sua sala, observando-a com uma intensidade que fez o ar do escritório parecer mais denso. Não era um olhar profissional, nem casual. Era um olhar de reconhecimento, como se ele tivesse acabado de notar que ela existia de verdade, não apenas como função, mas como pessoa. Maia, ele disse, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome falso com aquela voz grave que fazia os vidros das janelas vibrarem quase imperceptivelmente. Preciso que você fique até mais tarde hoje. Temos uma apresentação para investidores japoneses na segunda-feira. Ela assentiu profissionalmente, mas notou que Vincent não se moveu da porta. Continuou ali, estudando-a como se fosse um problema matemático complexo que ele precisava resolver antes do fim do expediente. Maia sentiu um formigamento estranho na base da nuca, uma mistura de nervosismo e algo mais perigoso que ela se recusou a nomear. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou, embora certamente soubesse a resposta exata, incluindo dias e horas. 7 semanas e 3 dias, ela respondeu sem hesitar, mantendo o tom neutro que havia aperfeiçoado. Vincent sorriu pela primeira vez desde que ela havia chegado ali. Não foi exatamente um sorriso caloroso, era mais como o esboço de um sorriso, uma curvatura quase imperceptível no canto esquerdo da boca que durou menos de 2 segundos. Mas foi o suficiente para Maia perceber que aquele homem, quando queria, podia ser devastadoramente atraente. Você é diferente das outras, ele disse, e havia algo na voz dele que não era exatamente um elogio, mas tampouco uma crítica. Era uma constatação, como se ele estivesse reconhecendo uma nova espécie de animal no zoológico corporativo. Diferente como? O Maia perguntou, e imediatamente se arrependeu. A pergunta havia saído mais curiosa do que profissional, revelando um interesse pessoal que ela não deveria demonstrar. Vincent inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse considerando se deveria ou não responder. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas, preenchido apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pelo tráfego distante da Faria Lima lá embaixo. Você não tem medo de mim, ele disse finalmente. Todos têm medo de mim, você não. Maia sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão serena. Por que eu deveria ter medo? Porque eu sou perigoso, Vincent respondeu com uma simplicidade desconcertante, como se estivesse comentando sobre o tempo. Destruo coisas, é o que eu faço, é o que eu sou bom em fazer. Por um momento, Maia quase esqueceu por que estava ali. Quase esqueceu Júlia, o hospital, os 4 anos de planejamento, porque havia algo na voz de Vincent, na forma como ele havia admitido sua própria natureza destrutiva, que soava menos como uma ameaça e mais como um aviso, como se ele estivesse tentando protegê-la de si mesmo. Todo mundo é perigoso de alguma forma, ela respondeu. A diferença é que nem todo mundo tem coragem de admitir. Vincent ficou em silêncio por tanto tempo que Maia começou a se perguntar se havia cruzado alguma linha invisível. Mas então, ele deu 2 passos para dentro da sala dela, fechou a porta atrás de si e o ar entre eles mudou completamente, de densidade. De repente, o escritório pareceu menor, mais íntimo, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos dos braços de Maia arrepiarem sob o blazer de linho. Você não sabe nada sobre mim, ele disse, mas não soou como uma acusação. Soou como uma constatação melancólica, como se ele estivesse lamentando o fato de que ninguém realmente o conhecia.
Sei o suficiente, Maya respondeu, e dessa vez não conseguiu evitar que um pouco de sua verdadeira personalidade vazasse, através da máscara profissional. Sei que você é um homem que toma decisões difíceis sem piscar. Sei que você constrói impérios enquanto outros constroem castelos de areia. E sei que você está sozinho por escolha própria, não por acaso. Vincent a observou com uma intensidade que fez Maya sentir como se ele estivesse lendo cada pensamento que ela havia tentado esconder. Por um momento terrível, ela achou que ele havia descoberto quem ela realmente era, que havia visto através de toda a encenação e chegado direto ao coração da verdade. Mas então ele fez algo completamente inesperado. Riu. Não foi uma gargalhada, nem mesmo um riso completo. Foi mais como um som áspero que escapou da garganta dele contra sua própria vontade, como se o corpo tivesse traído o controle mental que ele exercia sobre cada músculo, cada expressão, cada respiração. Sozinho por escolha própria, ele repetiu, saboreando as palavras como se fossem vinho caro. É uma forma interessante de descrever covardia emocional. Maya sentiu algo se deslocar dentro do peito. Vincent havia acabado de se mostrar vulnerável diante dela. Havia admitido uma fraqueza que provavelmente jamais confessara para outra pessoa. E o mais perturbador era que ela queria consolá-lo. Queria dizer que ele não era covarde, que às vezes a solidão era a única forma de sobreviver quando o mundo tentava nos quebrar em pedaços pequenos demais para serem colados de volta. Não. É covardia, ela disse suavemente. É autopreservação, são coisas diferentes. Vincent deu mais um passo em direção a ela, e agora estava tão perto que Maya podia sentir o cheiro discreto de seu perfume, algo caro e masculino que combinava cedro com algo que lembrava chuva no asfalto. Ele estendeu a mão e, por um momento terrível e maravilhoso, Maya achou que ele fosse tocá-la, mas em vez disso, Vincent apenas pegou o relatório que estava sobre a mesa dela, fingindo que havia se aproximado por um motivo profissional. Termine isso até segunda, ele disse, mas a voz saiu mais rouca do que ele pretendia. E Maya... Sim? Obrigado. Ele saiu da sala sem explicar pelo que estava agradecendo, deixando Maya sozinha, com o coração batendo num ritmo completamente descontrolado e a certeza perturbadora de que algo fundamental havia mudado entre eles. Ela tentou se concentrar nos documentos, mas as palavras dançavam na página como borboletas embriagadas, impossíveis de serem capturadas. Trabalhou até às 11 da noite daquela sexta-feira, mas não conseguiu terminar nem metade do que Vincent havia pedido. Sua mente estava ocupada demais processando aqueles 15 minutos de conversa, dissecando cada palavra, cada pausa, cada olhar. Quando finalmente desistiu e pegou o elevador para descer ao estacionamento subterrâneo, Maya se surpreendeu ao descobrir que Vincent ainda estava no prédio. Ela o viu através das portas de vidro do saguão, sentado no banco de couro da recepção, com o terno ligeiramente amarrotado e a gravata afrouxada. Estava lendo alguma coisa no tablet, mas quando ouviu os saltos dela ecoando no piso de mármore, ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso real dessa vez, que transformou completamente a geometria de seu rosto. Ainda aqui? Ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Poderia perguntar a mesma coisa. Maya respondeu, parando a alguns metros de distância. Meu motorista teve um problema familiar. Estou esperando um táxi. Vincent fez uma pausa, olhou para o celular como se estivesse conferindo a hora, embora o relógio de pulso dele fosse perfeitamente visível. Ah, é você. Onde deixou o carro? Eu não tenho carro, Maya respondeu sem pensar e imediatamente percebeu o erro. Uma secretária executiva com o salário que ela supostamente recebia deveria ter pelo menos um carro usado. Quer dizer, está na oficina. Problema no câmbio. Vincent assentiu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele havia notado a hesitação. Aonde você vai? Posso pedir para o táxi deixá-la no caminho. Maya sabia que deveria recusar. Sabia que compartilhar um carro com Vincent Devereaux, sozinha, no escuro, depois da conversa que haviam tido, era cruzar uma linha perigosa da qual ela talvez não conseguisse voltar.
Mas havia algo na forma como ele havia feito o convite, casual, quase tímido, que a desarmou completamente. Vila Madalena, ela mentiu, escolhendo um bairro que ficasse na direção oposta de onde realmente morava. Se não for muito longe do seu caminho. Nada é muito longe quando se está em boa companhia, Vincent disse, e pela primeira vez em 4 anos, Maya esqueceu completamente por que havia entrado naquela empresa. O táxi chegou 10 minutos. Depois e durante todo o trajeto até a Vila Madalena, eles conversaram sobre coisas absolutamente banais. O trânsito de São Paulo, a previsão do tempo para o fim de semana, um filme que estava passando no cinema. Mas havia uma corrente subterrânea de tensão sexual que transformava até mesmo os comentários mais inocentes em algo carregado de significado duplo. Quando o carro parou numa esquina qualquer que Maya havia escolhido aleatoriamente, Vincent desceu para abrir a porta para ela. Foi um gesto antiquado, quase cavalheiresco, que contrastava completamente com a imagem de executivo impiedoso que ele cultivava durante o horário comercial. Maya, ele disse enquanto ela saía do carro, e havia algo na voz dele que fez ela se virar para encará-lo. Fim de semana bom. Para você também, ela respondeu, mas ficaram ali parados por alguns segundos a mais do que seria normal, se olhando sob a luz amarelada do poste, como se ambos soubessem que segunda-feira seria diferente, que haviam cruzado algum ponto de não retorno sem nem mesmo perceber quando isso havia acontecido. Segunda-feira chegou carregada de uma tensão elétrica que Maya sentiu no momento em que pisou no 32º andar. Vincent havia chegado antes dela, como sempre, mas dessa vez não estava trancado em sua sala ao telefone com investidores asiáticos. Estava parado junto à janela panorâmica que dava para a Faria Lima, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando o movimento matinal da cidade, como se fosse um general estudando o campo de batalha. Quando ouviu os passos dela, se virou, lentamente. Usava um terno azul marinho que acentuava a cor de seus olhos e uma gravata bordô que Maya jamais havia visto antes. Havia algo diferente em sua postura, uma intensidade contida que fez o estômago dela se contrair numa mistura de ansiedade e antecipação. Bom dia, Maya, ele disse, e a forma como pronunciou seu nome falso fez com que ela se perguntasse se ele sabia que era falso, se havia passado o fim de semana investigando-a, descobrindo camadas de mentiras que ela havia construído tão cuidadosamente. Bom dia, Sr. Devereux, ela respondeu mantendo o tom profissional, embora cada fibra de seu corpo estivesse hiperconsciente da presença dele. Vincent, ele corrigiu. Acho que já passamos da fase das formalidades, não acha? Maya assentiu, não confiando na própria voz. Dirigiu-se à sua mesa e começou a organizar os documentos do dia, mas sentia o peso do olhar dele, acompanhando cada movimento. Era como ter um predador observando-a, mas um predador que ela inexplicavelmente queria provocar. As primeiras semanas após aquela sexta-feira transformaram-se numa dança sutil de aproximação e recuo. Vincent começou a encontrar desculpas para sair de sua sala. Precisava de um relatório específico, queria conferir um número numa planilha, tinha uma dúvida sobre um agendamento. Conversas que deveriam durar 2 minutos se estendiam por 15, 20, meia. Ora, ele passou a perguntar sobre coisas pessoais de forma aparentemente casual. Se ela havia assistido ao filme que haviam comentado no táxi, se tinha planos para o fim de semana, se gostava de música clássica, já que ele havia notado que ela digitava seguindo algum ritmo interno, que parecia sofisticado demais para ser pop brasileiro. Maya respondia com meias-verdades cuidadosamente construídas, criando uma versão fictícia de si mesma que fosse interessante o suficiente para manter a atenção dele, mas não tão específica que pudesse ser verificada. Disse que crescera em Campinas, filha de um contador e uma professora primária, que havia estudado administração numa faculdade particular modesta, que morava sozinha num apartamento alugado na Vila Madalena e passava os fins de semana lendo ou visitando museus. Vincent absorvia cada informação como se estivesse memorizando um mapa do tesouro, e aos poucos, numa reciprocidade que Maya não esperava,
ele começou a revelar pedaços de si mesmo. Pequenos fragmentos autobiográficos que ele deixava cair no meio de conversas sobre trabalho, como migalhas de pão numa floresta escura. Descobriu que ele havia nascido em Genebra, filho de um diplomata brasileiro e uma herdeira suíça que se odiavam com a elegância gelada da aristocracia europeia. Que havia passado a infância sendo transferido entre escolas caras em 3 países diferentes. Sempre o garoto novo, sempre o estrangeiro, sempre sozinho. Que falara francês antes de falar português e que às vezes ainda sonhava naquele idioma. Minha mãe, ele disse numa tarde chuvosa de abril, enquanto observavam a tempestade castigar os vidros da janela. Costumava dizer que eu nasci com o coração gelado como os Alpes. Dizia que era herança genética suíça, que os homens da família dela eram incapazes de amar qualquer coisa além de dinheiro e montanhas. Maia sentiu algo se apertar no peito. E você acredita nisso? Vincent foi até o carrinho de bebidas que mantinha num canto da sala e serviu 2 copos de uísque escocês de 20 anos, embora fossem apenas 3 da tarde. Entregou um para Maia sem perguntar se ela queria, como se o álcool fosse necessário para continuar aquela conversa. Acreditei durante muito tempo, ele respondeu depois de um gole longo. Era mais fácil do que admitir que talvez eu tenha escolhido ficar gelado, que talvez o problema não seja genética, mas covardia. Maia provou o uísque e sentiu o líquido âmbar queimar a garganta, deixando um sabor de fumaça e mel que combinava perfeitamente com a melancolia da tarde. O que aconteceu com ela, com sua mãe? Vincent ficou em silêncio por tanto tempo que Maia achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. Ela se matou quando... Eu tinha 16 anos. Overdose de calmantes numa manhã de domingo, enquanto meu pai estava jogando golfe e eu dormia no andar de cima. Ele girou o uísque no copo, observando os reflexos dourados. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais viver numa casa onde ninguém a amava de verdade, nem o marido, nem o filho. Maia sentiu lágrimas ardendo nos olhos e precisou de toda a sua força de vontade para não se levantar e abraçá-lo. Vincent, eu... Não, ele a interrompeu erguendo uma mão. Não diga que sente muito. Não diga que não foi minha culpa. Já ouvi isso de psiquiatras caros demais durante anos. Ele terminou o uísque de um gole só. A verdade é que ela estava certa. Eu nunca a amei de verdade. Nem a ela, nem a ninguém. Não sei como. Foi nesse momento que Maia percebeu que estava perdida. Que todo o seu plano de vingança, toda a raiva cuidadosamente cultivada durante 4 anos, estava se dissolvendo diante da vulnerabilidade crua daquele homem que ela havia imaginado ser um monstro sem coração. Vincent não era apenas o executivo frio que havia assinado a sentença de morte de sua irmã. Era também um garoto de 16 anos que havia acordado numa manhã de domingo e encontrado a mãe morta, carregando a culpa de não ter sido capaz de salvá-la com amor. Talvez você só não tenha encontrado a pessoa certa para amar, ela disse suavemente. Vincent a olhou com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Ah, e se eu encontrar? E se for tarde demais? E se eu for velho demais, frio demais, quebrado demais para aprender? Maia colocou o copo sobre a mesa e deu 2 passos em direção a ele. Então você tenta mesmo assim. E se não conseguir, pelo menos pode dizer que tentou. Vincent estendeu a mão e dessa vez tocou o rosto dela. Seus dedos eram surpreendentemente quentes contra a pele de Maia, e ela se inclinou instintivamente contra aquele toque, fechando os olhos. Maia, ele sussurrou, e havia uma necessidade desesperada na voz dele que fez algo se partir dentro do peito dela. Eu não sei o que você está fazendo comigo, mas o interfone tocou, quebrando o momento como vidro se estilhaçando no chão. Vincent afastou a mão rapidamente e atendeu com voz controlada, profissional. Era sua assistente do andar inferior, informando que os investidores japoneses haviam chegado 15 minutos adiantados. Diga que desço em 5 minutos, ele respondeu. Mas quando desligou o telefone, Maia já havia saído da sala, deixando apenas o cheiro discreto de seu perfume e a sensação de que algo irreversível havia quase acontecido entre eles.
As semanas seguintes se transformaram numa tortura requintada de quase momentos e tensão não resolvida. Vincent e Maya desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares que duravam 2 segundos a mais do que deveriam, de dedos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos, de conversas aparentemente profissionais carregadas de subtexto, sexual que fazia o ar do escritório vibrar numa frequência perigosa. Ele começou a trabalhar ainda mais tarde, encontrando desculpas para mantê-la no escritório quando todos os outros funcionários já haviam partido. Diziam que precisavam revisar contratos urgentes, preparar apresentações de última hora, organizar arquivos confidenciais, mas na verdade ficavam ali, sozinhos no 32º andar, conversando sobre tudo exceto o que realmente queriam, conversar. Maya descobriu que Vincent tocava piano clássico desde os 8 anos, mas não havia tocado uma única nota desde a morte da mãe, que falava mandarim fluentemente, porque havia morado 2 anos em Xangai, expandindo os negócios para a Ásia, que lia literatura russa nos fins de semana e tinha uma edição original de Crime e Castigo que custara mais do que um carro popular. Vincent descobriu que Maya supostamente havia nascido em lua cheia de dezembro, que tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo de uma queda de bicicleta na infância, e que conhecia a poesia brasileira bem demais para alguém que havia estudado apenas administração. Não desconfiou que essas informações eram metade verdade, metade ficção cuidadosamente construída. O que nenhum dos dois admitiu foi que haviam começado a viver para aqueles momentos depois do expediente, quando o prédio ficava vazio e eles podiam baixar as máscaras profissionais e serem apenas Vincent e Maya, 2 pessoas perdidas tentando encontrar algo que não sabiam nomear. Foi numa sexta-feira de maio, com o São Paulo mergulhada numa daquelas chuvas intermináveis que transformam a cidade numa aquarela borrada, que tudo mudou definitivamente. Maya estava organizando contratos quando Vincent apareceu na porta de sua sala com uma expressão que ela jamais havia visto antes. Havia algo de predatório em seus olhos, mas também algo de vulnerável, como se ele tivesse tomado uma decisão irreversível e estivesse simultaneamente orgulhoso e aterrorizado com as consequências. Os elevadores estão desligados, ele disse, embora fossem apenas 8 da noite, e os elevadores funcionassem até às 10. Problema na rede elétrica por causa da chuva. Maya sabia que era mentira. Vincent havia desligado os elevadores intencionalmente, isolando-os no 30º andar como 2 náufragos numa ilha abandonada. Deveria ter ficado alarmada, deveria ter protestado, deveria ter exigido que ele reativasse os sistemas. Em vez disso, sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo como corrente elétrica. Quanto tempo até voltarem a funcionar? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Não sei, Vincent respondeu, e havia algo de primitivo na forma como a observava. Pode ser 1 hora, podem ser várias. Eles ficaram se encarando através do espaço carregado da sala, e Maya sentiu que havia chegado ao momento da verdade. Poderia inventar uma desculpa, dizer que precisava ir embora, quebrar aquela tensão que vinha crescendo há semanas, como uma tempestade se formando no horizonte. Ou poderia dar o próximo passo e ver até onde aquela estrada perigosa os levaria. Então é melhor encontrarmos algo para fazer enquanto esperamos, ela disse, e a frase saiu carregada de uma promessa que fez os olhos de Vincent escurecerem. Ele entrou na sala dela e fechou a porta, embora não houvesse mais ninguém no andar. O som da fechadura girando ecoou como um tiro no silêncio, carregado de simbolismo. Maya sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era antecipação pura, misturada com uma necessidade que ela vinha reprimindo há tanto tempo, que havia se tornado física, uma dor constante no centro do peito. Vincent se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Quando chegou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, parou e estendeu a mão, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava completamente com a intensidade de seu olhar. Maya, ele disse, e havia uma pergunta.
implícita na forma como pronunciou seu nome. Sim, ela respondeu, embora ele não tivesse perguntado nada, mas ambos entenderam que aquele sim era a resposta para tudo, que haviam evitado dizer durante semanas. Vincent inclinou a cabeça e a beijou com uma fome desesperada, que falava de anos de solidão, de noites vazias, de uma necessidade que ia muito além do físico. Maya correspondeu com igual intensidade, esquecendo momentaneamente quem ela era, por que estava ali e qual era seu objetivo original. Existia apenas aquele momento, aquele homem, aquele beijo que parecia estar despertando partes dela que haviam estado dormindo desde a morte de Julia. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando como se tivessem corrido uma maratona. Vincent apoiou a testa na dela, fechou os olhos e sussurrou. Eu não deveria estar fazendo isso. Você trabalha para mim. É errado em pelo menos 12 níveis diferentes. Então pare, Maya desafiou, mas sua voz saiu rouca, carregada de desejo. Não posso, ele admitiu. Tentei durante semanas. Não posso. Maya sentiu algo se partir dentro dela. Era exatamente isso que ela havia planejado, não era? Fazer. Vincent se apaixonar. Fazê-lo vulnerável. E então destruí-lo como ele havia destruído sua família. Mas olhando para aquele homem poderoso admitindo sua fraqueza, confessando que não conseguia resistir a ela, Maya percebeu que o plano havia saído completamente de controle, porque ela também não conseguia parar, também não conseguia resistir. Também havia se perdido naquele jogo perigoso que havia começado como vingança e se transformado em algo muito mais complexo e aterrorizante. Vincent, ela começou, mas ele a silenciou com outro beijo, mais suave dessa vez, mas não menos devastador. Não fale, ele pediu contra os lábios dela. Não pense, só fique aqui comigo, pelo menos hoje à noite só fique. E Maya ficou. Esqueceu Julia, esqueceu o hospital, esqueceu os 4 anos de planejamento e sede de justiça. Entregou-se àquele momento roubado no escritório vazio, deixou Vincent beijá-la como se ela fosse a última gota de água no deserto. Deixou-se perder nele da mesma forma como ele estava se perdendo nela. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas e limpando o ar. Mas no 32º andar da Devereux Industries, 2 pessoas se encontravam no meio da tempestade, sem saber que outras tempestades, muito mais perigosas, estavam se formando no horizonte. O que se seguiu àquela noite de chuva foi uma transformação gradual que Maya observou com fascínio e terror crescentes. Vincent começou a se abrir de formas que ela jamais imaginara possíveis. O homem de mármore que comandava fusões milionárias com frieza cirúrgica passou a confessar medos íntimos, memórias dolorosas, fragmentos de uma infância destroçada que ele havia guardado como cacos de vidro no fundo da alma. Ele contou sobre o pai, um diplomata brasileiro que tratava o filho como um investimento mal-sucedido, sempre cobrando performances impossíveis em idiomas que Vincent mal começara a aprender. Sobre as mudanças constantes de país, de escola, de idioma, que fizeram dele um estrangeiro perpétuo, incapaz de criar raízes em qualquer lugar. Sobre as noites sozinho em dormitórios gelados da Suíça, quando chorava em silêncio para que os outros garotos não o ouvissem. Aprendi cedo que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza, ele disse numa dessas conversas noturnas que haviam se tornado ritual entre eles. Meu pai dizia que homens fortes não choram, não pedem ajuda, não admitem quando estão com medo, que a única forma de sobreviver no mundo era sendo mais duro do que todos ao redor. Maya ouvia essas confissões com o coração se partindo, em pedaços. Cada história revelava camadas de dor que tornavam impossível continuar vendo Vincent como um monstro corporativo que havia imaginado durante 4 anos. Ele era, na verdade, um homem profundamente ferido, que havia aprendido a transformar trauma em armadura, dor em poder, solidão em controle absoluto. Mas o mais perturbador era que Vincent também estava provocando mudanças nela. Suas perguntas, aparentemente casuais sobre o passado, forçavam Maya a inventar detalhes cada vez mais elaborados sobre a vida fictícia que havia criado.
E às vezes, no meio dessas mentiras cuidadosamente construídas, ela se pegava contando verdades. Falou sobre a sensação de crescer, sabendo que nunca haveria dinheiro suficiente para os sonhos que cultivava. Sobre a culpa de ser a filha mais velha, a que deveria cuidar de todos, mas que passava o tempo estudando em vez de trabalhar. Sobre a solidão de ser inteligente demais para o bairro onde nascera, mas pobre demais para os lugares onde sua inteligência poderia levá-la. Vincent absorvia essas revelações com uma atenção que beirava a devoção. Começou a notar detalhes sobre Maya que ela mesma não sabia que revelava, como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos escureciam quando falava sobre injustiças sociais, como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente quando alguém mencionava hospitais públicos. Você tem uma tristeza antiga nos olhos, ele disse numa tarde enquanto observavam o trânsito da Faria Lima do alto da janela panorâmica. Como se tivesse perdido alguém muito importante. Maya sentiu o estômago se contrair. Todos perdem pessoas importantes em algum momento da vida. Não dessa forma, Vincent insistiu, virando-se para estudar seu rosto. Sua tristeza é específica. É o tipo de dor que vem de uma perda evitável, algo que poderia ter sido diferente se alguém tivesse tomado outras decisões. Por um momento terrível, Maya achou que ele havia descoberto tudo. Que sabia sobre Julia, o hospital, os 4 anos de planejamento. Mas então Vincent continuou. Reconheço porque tenho a mesma tristeza. A sensação de que se eu tivesse sido diferente, melhor, mais amoroso, minha mãe ainda estaria viva. E foi nesse momento que Maya percebeu a armadilha cruel em que havia se metido. Vincent estava se apaixonando por ela exatamente pelas mesmas feridas que o ligavam ao passado, que ela queria vingança. Ele via nela um reflexo de sua própria dor, uma companheira na solidão, alguém que entendia o peso de carregar culpa por mortes que talvez pudessem ter sido evitadas. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando Maya começou a investigar os arquivos antigos da empresa, procurando evidências que pudessem, finalmente, dar-lhe a vingança que havia planejado. Foi aí que descobriu algo que mudou tudo. Trabalhando até tarde numa quinta-feira, com Vincent numa viagem de negócios para o Rio de Janeiro, Maya conseguiu acesso aos contratos arquivados no subsolo do prédio. Encontrou facilmente o documento, que autorizava a privatização do Hospital São Vicente, a sentença de morte de Julia, assinada com a caligrafia impecável de Vincent. Mas havia algo que ela não esperava encontrar, uma cláusula manuscrita, adicionada à mão nas margens do contrato. A letra era diferente da de Vincent, mais feminina, mais elaborada. E o conteúdo da cláusula mudava completamente os termos da privatização, tornando-a muito mais agressiva, eliminando qualquer possibilidade de transição gradual ou manutenção de leitos para pacientes do SUS. Maya fotografou o documento com mãos trêmulas e passou o fim de semana pesquisando. Descobriu que a caligrafia pertencia a Isabelle Devereux, meia-irmã de Vincent e membro do conselho administrativo da empresa. Isabelle havia manipulado o contrato sem o conhecimento de Vincent, adicionando cláusulas que garantiam lucros maiores em prazo menor, eliminando qualquer vestígio de responsabilidade social que o acordo original continha. Vincent não havia sido o monstro que Maya imaginara. Havia sido apenas mais uma vítima de Isabelle, uma mulher que ela ainda não conhecia, mas que aparentemente controlava mais decisões na empresa do que qualquer documento oficial sugeria. Na segunda-feira, quando Vincent voltou da viagem, Maya o observou com olhos completamente diferentes. Ele parecia cansado, mais vulnerável do que o usual, e quando a cumprimentou com um sorriso genuíno, ela sentiu vontade de chorar. Senti sua falta, ele disse simplesmente, sem tentar disfarçar ou transformar a confissão em algo profissional. Também. Senti a sua, Maya respondeu, e pela primeira vez desde que havia entrado naquela empresa, disse uma verdade completa. Mas foi nesse exato momento que Isabelle Devereux fez sua primeira aparição. Vincent, querido, uma voz feminina ecoou pelo corredor, carregada de uma elegância gelada que fez Maya arrepiar.
Espero que não esteja misturando negócios com outras coisas. Maia se virou e encontrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo um conjunto Chanel, que provavelmente custava mais do que ela ganharia em um ano inteiro. Isabelle era bonita da forma calculada que só dinheiro antigo consegue produzir. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem discreta mas impecável, postura que gritava a aristocracia europeia. Mas eram seus olhos que revelavam sua verdadeira natureza. Frios como gelo ártico, inteligentes como os de uma serpente, e fixados em Maia com uma avaliação que a fez sentir como um espécime de laboratório sendo estudado. Isabelle, Vincent disse, e havia uma tensão em sua voz que Maia jamais havia ouvido antes. Não sabia que estava em São Paulo. Surpresa! Isabelle sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Precisamos conversar sobre várias coisas. E quando seu olhar se desviou novamente para Maia, havia algo nele que fez todos os instintos de sobrevivência dela gritarem em alarme. Isabelle Devereux não perdeu tempo estabelecendo seu território. Na mesma tarde de sua chegada, ela se instalou no escritório adjacente ao de Vincent, como se fosse sua segunda casa. Transformou 2 reuniões de rotina em interrogatórios sutis sobre as operações da empresa e conseguiu a proeza de fazer 3 executivos seniores parecerem estagiários incompetentes em menos de 2 horas. Maia a observava através das paredes de vidro, estudando cada gesto, cada expressão, cada micromovimento que revelasse as intenções daquela mulher. Isabelle se movia pela empresa como uma rainha, visitando territórios conquistados, cumprimentando funcionários com sorrisos que não disfarçavam a avaliação constante que fazia de cada pessoa, cada processo, cada detalhe que pudesse ser usado como vantagem estratégica. Mas foi durante o almoço que Isabelle mostrou suas verdadeiras garras. Maia estava organizando documentos quando recebeu um telefonema da recepção informando que a senhora Devereux gostaria de falar com ela no restaurante do andar executivo. O convite soou como uma ordem e Maia sabia que não havia como recusar, sem levantar suspeitas. O restaurante era um ambiente reservado para reuniões de alto nível, com vista panorâmica da cidade e decoração que gritava discrição cara. Isabelle já estava sentada numa mesa junto à janela, com uma taça de vinho branco francês na mão e aquele sorriso gelado que Maia estava aprendendo a temer. Maia, não é? Ela disse, gesticulando para que Maia se sentasse. Que nome interessante. Não é muito comum no Brasil, é? Meus pais sempre gostaram de nomes únicos, Maia respondeu, mantendo a voz neutra. Claro, pais, criativos. Isabelle provou o vinho devagar, saboreando não apenas o líquido, mas aparentemente também o desconforto que estava causando. Vincent me falou muito sobre você. Diz que é excepcional. Maia sentiu uma armadilha se fechando ao redor dela, mas não conseguia identificar exatamente onde estavam os fios. Ele é um chefe generoso com elogios. Vincent nunca foi generoso com nada na vida. Isabelle riu, um som cristalino que conseguia ser simultaneamente musical e ameaçador. Especialmente, não com elogios. Se ele diz que você é excepcional, é porque há algo muito específico em você que chamou sua atenção. Ela fez uma pausa, girou o vinho na taça e então se inclinou ligeiramente para a frente como uma confidente compartilhando segredos. Pode me dizer o que é? O que uma secretária comum tem de tão especial que conseguiu capturar a atenção do meu irmão? Maia sentiu cada músculo do corpo se tensionar. Havia algo na forma como Isabelle pronunciou a palavra comum que deixava claro que ela sabia, ou pelo menos suspeitava, que Maia era qualquer coisa exceto comum. Acho que deveria perguntar isso para ele, Maia respondeu. Oh, eu já perguntei. Isabelle sorriu mais amplamente. Vincent me disse que você o lembra de alguém que ele costumava conhecer. Alguém de muito tempo atrás. Que coincidência fascinante, não acha? O coração de Maia disparou, mas ela conseguiu manter a expressão serena. Não sei do que está falando. Claro que não. Isabelle terminou o vinho e sinalizou para o garçom trazer a conta.
Mas talvez devêssemos nos conhecer melhor, Maya. Tenho a impressão de que temos muito em comum. Ela se levantou, ajeitou a bolsa Hermès no ombro e, antes de sair, inclinou-se sobre a mesa para sussurrar algo que fez o sangue de Maya gelar nas veias. Por exemplo, ambas conhecemos o Hospital São Vicente. Ambas sabemos como é perder alguém, por causa de decisões administrativas. E ambas sabemos que às vezes a verdade não é tão simples quanto parece. Maya ficou sentada à mesa por 15 minutos depois que Isabelle saiu, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Era impossível que Isabelle soubesse sobre Júlia, sobre o verdadeiro motivo da presença de Maya na empresa. Mas havia algo na forma como ela havia mencionado o hospital, na precisão de suas palavras, que sugeria conhecimento demais para ser coincidência. Quando finalmente voltou para sua mesa, encontrou Vincent esperando-a com uma expressão preocupada. Como... Foi o almoço com minha irmã? Ele perguntou, mas havia algo em sua voz que não era exatamente curiosidade casual. Interessante, Maya respondeu cuidadosamente. Ela é intensa. Vincent riu, mas não havia humor no som. Essa é uma forma diplomática de descrever. Isabelle. Ela sempre foi territorial em relação aos negócios da família e as pessoas próximas a mim. Próximas a você? Vincent a olhou diretamente nos olhos e Maya viu algo ali que fez seu coração acelerar por motivos completamente diferentes do medo. Maya, ele disse, e havia uma intensidade em sua voz que fez o ar entre eles vibrar. Preciso que você saiba que não importa o que Isabelle disse, não importa que jogos ela está planejando jogar, você está segura comigo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Era uma declaração de proteção, mas também algo mais. Era Vincent admitindo, finalmente, que Maya havia se tornado mais do que uma funcionária para ele, que ele se importava o suficiente para se posicionar entre ela e qualquer ameaça que sua irmã pudesse representar. Mas era também um aviso. Vincent conhecia Isabelle melhor do que qualquer pessoa, e se ele achava necessário oferecer proteção, era porque a ameaça era real. Naquela noite, Maya ficou até tarde no escritório, não por causa de trabalho, mas porque precisava pensar. Revisou mentalmente cada palavra que Isabelle havia dito, cada olhar, cada pausa calculada. Havia algo que ela estava perdendo, alguma peça do quebra-cabeças que transformaria suspeitas vagas em certeza perigosa. Foi então que lembrou do documento, a cláusula manuscrita que havia descoberto nos arquivos, escrita na letra elegante de Isabelle. Se Isabelle havia manipulado o contrato do hospital, se ela era a verdadeira responsável pelas condições que levaram à morte de Júlia, então Maya havia passado 4 anos planejando vingança contra o homem errado. E se Vincent descobrisse a verdade sobre quem ela era, sobre por que havia entrado na empresa, sobre os sentimentos genuínos que haviam crescido entre eles, apesar de todas as mentiras, Maya não conseguia nem imaginar como ele reagiria. Estava tão perdida em pensamentos que não ouviu os passos no corredor até que fosse tarde demais. Vincent apareceu na porta de sua sala, com o terno amarrotado e uma expressão que ela jamais havia visto antes, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que fez algo se contrair dolorosamente no peito dela. Ainda aqui? Ele perguntou, mas não esperou resposta. Entrou na sala, fechou a porta e se aproximou da mesa dela com movimentos deliberados. Vincent, Maya começou, mas ele balançou a cabeça. Não, hoje não. Hoje eu falo e você escuta. Ele se apoiou na borda da mesa, ficando próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Isabelle vai tentar destruir isso que está acontecendo entre nós. Vai usar tudo o que puder, chantagem, manipulação, mentiras, para nos separar. Maya sentiu o coração disparar. Por quê? Porque ela precisa me manter sob controle. Porque um Vincent apaixonado é um Vincent imprevisível, e ela não pode correr esse risco. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza, que contrastava com a intensidade de suas palavras. Mas eu não me importo mais com os jogos dela, não me importo com as consequências.
Ele se inclinou e a beijou com uma paixão desesperada que falava de homem que havia tomado uma decisão irreversível. Maia correspondeu, esquecendo momentaneamente todos os perigos, todas as mentiras, todas as complicações que cercavam aquele momento. Quando se separaram, Vincent apoiou a testa na dela e sussurrou: "Seja qual for o preço, Maia, eu vou pagar, porque você vale qualquer sacrifício." E Maia percebeu com terror crescente que ela sentia exatamente a mesma coisa. A guerra silenciosa que Isabelle declarou não demorou para se materializar em ataques cada vez mais diretos e sofisticados. Ela começou sutilmente, questionando decisões que Vincent havia tomado em reuniões onde Maia estava presente, sugerindo que sua secretária talvez tivesse influência inadequada sobre seu julgamento empresarial, fazendo comentários aparentemente inocentes sobre funcionárias que ultrapassavam limites profissionais. Mas Maia percebia que havia algo mais sinistro por trás desses ataques superficiais. Isabelle estava investigando, vasculhando cada detalhe da vida fabricada que Maia havia construído, procurando inconsistências que pudessem ser exploradas, e estava encontrando. O primeiro sinal real de perigo veio numa manhã de junho, quando Maia chegou ao escritório e encontrou Isabelle sentada em sua cadeira, folheando documentos pessoais que deveriam estar trancados na gaveta. "Bom dia, Maia", Isabelle disse sem erguer os olhos dos papéis. Ou deveria dizer, "Bom dia, Maria." O nome verdadeiro de Maia ecoou no ar como um tiro. Maia sentiu o mundo inclinar perigosamente, mas conseguiu manter a voz firme. "Não sei do que está falando." "Maria das Dores Fernandes", Isabelle continuou, agora olhando diretamente para ela com aqueles olhos gelados. "Nascida em Cidade Tiradentes, filha de Conceição Fernandes, faxineira e pai desconhecido. Irmã de Júlia Fernandes, falecida aos 15 anos de idade por complicações cardíacas." Cada palavra era como uma facada. Maia sentiu as pernas fraquejarem, mas conseguiu se manter em pé. "No Hospital São Vicente", Isabelle acrescentou, e seu sorriso era pura crueldade. "Hospital que foi privatizado pela nossa empresa há 4 anos. Que coincidência extraordinária você ter vindo trabalhar aqui, não acha?" Maia não respondeu. Não havia resposta possível que não fosse uma confissão completa. Isabelle se levantou devagar, como um predador que sabe que a presa já está encurralada. "Durante 4 anos você planejou isso. Conseguiu identidade falsa, criou um currículo fictício, aprendeu a falar e se vestir como as pessoas da nossa classe social. Tudo para se aproximar de Vincent e fazer o que exatamente? Matá-lo? Destruir a empresa? Ou talvez apenas quebrar o coração dele? O que você quer, Maia?" Perguntou sua voz saindo mais rouca do que pretendia. "Quero que você desapareça." Isabelle respondeu simplesmente. "Quero que saia da vida do meu irmão antes que cause mais danos do que já causou. Porque, Maia, querida, você não apenas mentiu sobre quem é. Você se apaixonou pelo homem que odeia, e ele se apaixonou por uma mentira." Isabelle caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo, como se estivesse contemplando propriedades que lhe pertenciam. "Vincent vai ficar destroçado quando descobrir", ela continuou. "Vai perceber que todos os momentos íntimos que vocês compartilharam foram baseados em engano, que cada confissão que fez para você foi entregue à pessoa errada, que se abriu para alguém que estava ali apenas para destruí-lo." Maia sentiu lágrimas arderem nos olhos. "Não é mais assim. Eu." "Você o quê? Se apaixonou de verdade?" Isabelle riu, um som cortante. "Que romântico e que conveniente. Pena que não mude o fato de que tudo começou com mentiras." Ela se virou, fixando Maia com um olhar que poderia cortar diamante. "Tenho uma proposta para você, Maria. Desapareça hoje. Invente uma emergência familiar, um problema de saúde, qualquer desculpa. Suma da vida de Vincent, e eu guardarei seu segredo. Continue aqui, e amanhã de manhã ele saberá exatamente quem você é e por que veio." Maia sentiu o mundo desabar ao redor dela. "E se eu contar para ele sobre você, sobre como manipulou o contrato do hospital?" Isabelle sorriu, como se estivesse esperando exatamente essa pergunta. "Ah, você descobriu isso também.
Impressionante. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta de documentos. Pena que tenha descoberto apenas metade da verdade. Isabelle espalhou papéis sobre a mesa, contratos, e-mails impressos, relatórios médicos, fotografias. Era um dossiê completo sobre a morte de Júlia. Mas havia detalhes que Maia nunca havia visto antes. Eu manipulei o contrato, sim, Isabelle admitiu casualmente. Mas fiz isso porque Vincent me pediu, porque ele queria que a privatização fosse mais agressiva, mais lucrativa. Eu tenho os e-mails dele provando isso. Maia olhou para os documentos e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ali estavam mensagens eletrônicas, com a assinatura digital de Vincent, datadas de semanas antes da privatização, pedindo explicitamente que Isabelle eliminasse qualquer cláusula que pudesse reduzir a margem de lucro da operação, independentemente do impacto social. São falsos, Maia sussurrou. Prove, Isabelle desafiou. Prove para Vincent, para a imprensa, para qualquer pessoa que esses e-mails são falsos. Vai encontrar a assinatura digital correta, os timestamps autênticos, todos os metadados necessários. Sou boa no que faço, Maria. Maia entendeu a armadilha com clareza cristalina. Isabelle havia criado evidências que incriminavam Vincent, ao mesmo tempo que guardava as evidências reais que a incriminavam. Se Maia tentasse expô-la, Isabelle destruiria Vincent publicamente, transformando-o no vilão da história, enquanto se apresentava como vítima de manipulação familiar. Você tem até às 6 da tarde, Isabelle disse, guardando os documentos. Depois disso, Vincent recebe uma pasta completa sobre Maria das Dores Fernandes e seus 4 anos de planejamento para a vingança. Ela parou na porta e se virou uma última vez. Ai, Maria, se realmente se importa com meu irmão, se alguma parte do que sente por ele é genuína, vai fazer a coisa certa. Vai protegê-lo da verdade que o destruiria. Quando Isabelle saiu, Maia desabou na cadeira, tremendo. 6 horas para tomar a decisão mais importante de sua vida. Podia fugir, desaparecer, proteger Vincent da verdade brutal sobre seus sentimentos manipulados e sua identidade falsa. Ou podia lutar, arriscar tudo, tentar encontrar uma forma de expor Isabelle sem destruir o homem que havia aprendido a amar. Mas havia uma terceira opção que começou a se formar em sua mente enquanto observava o movimento da cidade através da janela. Uma opção que exigiria o maior sacrifício de todos, mas que talvez fosse a única forma de salvar Vincent sem mentir para ele novamente. Maia pegou o telefone e discou um número que havia memorizado 4 anos atrás, mas nunca teve coragem de usar. Jornal Estado de São Paulo, redação, atendeu uma voz feminina. Quero falar com alguém da seção de investigação, Maia disse, sua voz firme pela primeira vez em horas. Tenho informações sobre corrupção corporativa que vocês vão querer ouvir. Às 6 da tarde, Maia estaria pronta para a última batalha, mas primeiro tinha que se despedir do homem que havia mudado sua vida de formas que jamais imaginou serem possíveis. Às 5h45 da tarde, Maia estava parada diante da porta do escritório de Vincent, com o coração batendo num ritmo descompassado que parecia ecoar pelos corredores vazios. Nas mãos, segurava uma pasta contendo cópias de todos os documentos originais sobre a privatização do Hospital São Vicente, as evidências reais que provavam a manipulação de Isabelle, junto com sua confissão completa sobre quem ela realmente era e por que havia entrado na empresa. Também carregava a certeza de que os próximos minutos definiriam não apenas seu destino, mas o de Vincent. E pela primeira vez em 4 anos, Maia estava disposta a sacrificar sua vingança para proteger o homem que havia aprendido a amar. Vincent estava ao telefone quando ela entrou, mas desligou imediatamente ao vê-la. Havia algo em sua expressão que ele nunca havia visto antes. Uma mistura de determinação e desespero que fez todos os seus instintos de proteção se ativarem. Maia, o que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se da cadeira. Preciso te contar uma história, ela disse, colocando a pasta sobre a mesa. E depois que eu terminar, você vai ter que tomar uma decisão que pode mudar tudo entre nós. Vincent se aproximou devagar, estudando o rosto dela com a intensidade que reservava.
para negociações críticas. Que tipo de decisão? Se você vai me perdoar, Maia respondeu, e sua voz tremeu apesar de todos os esforços para mantê-la firme. E se vai conseguir me amar sabendo quem eu realmente sou? Ela abriu a pasta e começou pelo começo. Contou sobre Júlia, sobre Cidade Tiradentes, sobre a morte no Hospital São Vicente. Contou sobre os 4 anos de planejamento, a identidade falsa, o emprego conseguido com documentos fabricados. Vincent ouviu em silêncio absoluto, com o rosto se tornando mais pálido a cada revelação. Quando Maia chegou à parte sobre Isabelle, que é a manipulação dos contratos, Vincent se afastou da mesa como se tivesse levado um soco no estômago. Você mentiu sobre tudo, ele disse, e havia uma dor crua em sua voz que fez Maia sentir como se estivesse sendo despedaçada por dentro. Seu nome, sua história, seus sentimentos, tudo. Não tudo, Maia disse desesperadamente. Vincent, eu comecei mentindo, mas... Mas o quê? Ele se virou para encará-la, e os olhos que um dia a observaram com adoração agora a perfuravam, com uma frieza que fez Maia lembrar do homem de mármore que havia conhecido no primeiro dia. Mas se apaixonou pelo alvo da sua vingança? Que conveniente. Maia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentou limpá-las. Eu sei como isso parece. Sei que não tenho direito de pedir que acredite em mim. Mas, Vincent, tudo que senti por você, tudo que ainda sinto é real. Real? Vincent riu, um som áspero que não tinha nada a ver com humor. Como posso saber o que é real quando você passou meses inteiros representando um papel? Maia se aproximou um passo, depois parou quando viu ele recuar. Porque eu estou aqui. Porque vim te contar a verdade quando poderia ter simplesmente desaparecido. Porque estou arriscando tudo para protegê-lo de Isabelle. Vincent olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, depois de volta para Maia. Isabelle sabe quem você é? Sabe. E me deu um ultimato. Desaparecer até às 6 da tarde ou ela contaria tudo para você. Maia olhou para o relógio. Na parede. Faltam 8 minutos. Então por que está aqui? Por que não fugiu? Maia respirou fundo, reunindo coragem para dizer as palavras que definiriam o resto de sua vida. Porque você merece a verdade. Porque eu amo você demais para continuar mentindo. E porque prefiro que você me odeie sabendo quem eu realmente sou, do que me ame por uma mentira. Vincent ficou em silêncio por tanto tempo que Maia começou a se perguntar se ele havia parado de respirar. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, menos furiosa, mas ainda carregada de dor. Maria das Dores Fernandes, ele disse, e ouvir seu nome verdadeiro na voz dele foi simultaneamente devastador e libertador. 24 anos, nascida em Cidade Tiradentes. Sim. Irmã de Júlia Fernandes, 15 anos, morta porque não conseguiu atendimento médico adequado. Sim. Vincent caminhou até a janela, observando São Paulo começar a se iluminar com as luzes do entardecer. E você veio aqui para me destruir. Vim, Maia admitiu. Mas se apaixonou por mim no meio do caminho. Não no meio do caminho. Desde o primeiro momento em que você baixou a guarda e me mostrou quem realmente era por trás de toda essa armadura. Vincent se virou, e pela primeira vez desde que ela havia começado as confissões, Maia viu algo além de dor em seus olhos. Havia algo que parecia suspeitamente com esperança. Como posso confiar em você novamente? Ele perguntou. Maia respirou fundo. Não pode. Não completamente. Pelo menos não imediatamente. Mas posso passar o resto da minha vida provando que meus sentimentos são reais. Isabelle, ela não vai desistir só porque você me contou a verdade. Maia sorriu pela primeira vez em horas, e foi um sorriso feroz que lembrava a garota de Cidade Tiradentes que havia sobrevivido a coisas piores que chantagem, corporativa. Isabelle cometeu um erro. Ela assumiu que eu ainda era a mesma pessoa que entrou aqui 4 anos atrás, mas não sou. Agora eu tenho algo para proteger que é mais importante que vingança. Ela pegou o telefone sobre a mesa de... Vincent discou um número. Jornal Estado de São Paulo. Aqui é Maria Fernandes, sobre nossa conversa de hoje à tarde. Podem publicar a matéria amanhã.
Tenho todas as evidências que precisam, incluindo a confissão completa. Vincent. A observou desligar o telefone com admiração crescente. Você vai expor tudo, inclusive você mesma? Especialmente eu mesma. A única forma de vencer Isabelle é com transparência total. Ela não pode me chantagear com segredos que eu mesmo tornei públicos. Às 6 em ponto, Isabelle apareceu na porta do escritório com aquele sorriso gelado, carregando uma pasta que claramente continha a destruição cuidadosamente planejada de Maya. Mas parou abruptamente quando viu Vincent e Maya lado a lado, unidos contra ela. Isabelle, Vincent disse, e havia uma autoridade em sua voz que Maya jamais havia ouvido antes. Você está demitida, imediatamente. Segurança está a caminho para escoltá-la para fora do prédio. E Isabelle olhou para Maya com ódio puro. Você não imagina o que acabou de fazer. Vou destruir vocês dois. Não vai, Maya disse calmamente, porque amanhã de manhã toda a verdade sobre a privatização do Hospital São Vicente estará na primeira página do jornal, com sua assinatura nos documentos originais e minha confissão completa sobre tudo o que fiz. Você pode tentar me destruir, mas vai se destruir no processo. Isabelle saiu sem dizer mais nada, mas Maya sabia que aquela não seria a última vez que se veriam. Quando ficaram sozinhos novamente, Vincent se aproximou devagar, como se ainda estivesse processando tudo o que havia acontecido. Maria, ele disse, experimentando o nome. Combina mais com você do que Maya, é mais forte, mais real. E Vincent Devereaux combina mais com você do que o homem de mármore que você fingia ser, ela respondeu. Ele sorriu, um sorriso pequeno, cauteloso, mas genuíno. Então, o que fazemos agora? Como reconstruímos alguma coisa a partir de tanto estrago? Maria pegou as mãos dele entre as suas. Começamos de novo, desta vez com a verdade. Desta vez como as pessoas que realmente somos. Vai ser difícil, Vincent avisou. Vai haver escândalo, investigações, sua vida vai virar do avesso quando a história for publicada. Eu sei, mas prefiro enfrentar tudo isso com você do que viver uma mentira sem você. Vincent a beijou então devagar, como se estivesse selando um pacto. Quando se separaram, apoiou a testa na dela. Maria das Dores Fernandes, ele disse. Acho que estou me apaixonando por você de novo, desta vez pela pessoa certa. Vincent Devereaux, ela respondeu. Desta vez, quando eu disser que te amo, vai ser completamente verdade. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam nos arranha-céus de vidro. Mas no 32º andar da Devereaux Industries, 2 pessoas haviam encontrado algo raro no mundo corporativo implacável, uma segunda chance para o amor verdadeiro, construído sobre ruínas de mentiras, mas sustentado pela verdade mais pura que conheciam. A guerra contra Isabelle estava apenas começando. O escândalo público seria devastador.